Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um milagre. Glória a Deus. Realmente é um milagre, irmão. Viver num mundo desse, cheio de cobras e escorpiões, cheio de armadilha, onde o inimigo intenta contra nossas vidas a todo momento, é um milagre levantar para mais um dia. E se assim aconteceu na nossa vida, como aconteceu na minha hoje, quem conhece a palavra de Deus e quem conhece esse Deus de perto, tem mais é que louvar, engrandecer o nome desse Deus que tem cuidado de nós. Nessa manhã, meu irmão, eu quero falar um pouquinho a respeito de Gideão, fazer assim uma recapitulação da primeira parte, né? Que eu contei um pouquinho da história de Gideão. Pouco se sabe da vida de Gideão, né? Mas o que eu conheço aqui através desse texto é que Gideão era um homem de Deus que, mesmo em meio às dificuldades, às provas, cercado pelo inimigo, ele continuava lutando, trabalhando, acreditando de que aquela situação poderia ser revertida. Mas o que Gideão não entendia é porque tudo aquilo acontecia com o povo. Porque aquilo que ele sempre ouviu falar das pessoas antigas era sempre que Deus fez muitas maravilhas, né, no meio do povo. Deus sempre esteve com o povo. Mas naquele momento ali, foi um momento em que o povo ficou sozinho. Deus se afastou. Se afastou não, né, irmão? Toda vez eu falo isso, mas está errado. Deus não se afasta de nós. Essa que é a verdade. O povo se afastou de Deus. E pelo povo ter se afastado de Deus, o povo perdeu a presença de Deus, perdeu a guarda de Deus. Então era assim mesmo. Quando o homem se afasta de Deus, o inimigo vem e sitia a nossa vida. Assim como ele sitiou Israel naquela época. E diz a palavra de Deus que tudo que Israel produzia, desde os animais até os frutos do campo, o trigo, o inimigo roubava. É triste, né, irmão? É triste a gente dizer que crê num Deus, fala desse Deus, conta suas maravilhas, e o inimigo está ao nosso redor, ceifando tudo que está sendo produzido, né? Mas a culpa não é de Deus não, meu irmão. A culpa é nossa. Israel estava naquela situação porque a culpa era de Israel. Israel estava vivendo distante de Deus, né? Vivendo uma vida totalmente dissoluta, arbitrária, contrária às suas convicções daquilo que estava na palavra de Deus. E aí Deus, é lógico, com tristeza, é claro, Deus viu o povo naquela situação. E às vezes até queria agir, fazer alguma coisa. Mas ele queria ver acontecer alguma coisa no meio do povo, né? Alguém sentia esse desejo de se voltar para ele. Então o povo tinha que se voltar para Deus, para que Deus pudesse novamente, né, estar no meio do povo. E meu irmão, e com a nossa vida também não é diferente. O inimigo ele pode estar até em nosso encalço, irmão, que vai estar sempre, sempre.
uma coisa eu tenho certeza: se Deus estiver conosco, seremos mais do que vitoriosos, né? Agora, quando Deus não está conosco e o inimigo vem e nos sitia, é diferente, irmão. É diferente, porque aí ele começa a fazer uma arruaça na nossa vida, né? E eu tenho certeza que aqueles que buscam o Senhor de verdade, aqueles que procuram andar nos preceitos do Senhor, eu tenho certeza de que Deus vai estar sempre com ele. Sempre com ele. Então temos aqui na palavra de Gideão esse início dessa experiência de Gideão, quando ele estava ali malhando trigo no lagar, né? Ou seja, estava batendo trigo, né, no lagar, para separar a palha do trigo, né? E isso me faz lembrar uma palavra que Jesus nos ensinou, né? De que a palha a gente separa e toca fogo, e o trigo a gente coloca no celeiro. É uma pergunta, né, que podemos nos fazer: será que nós temos sido palha? Será que nós temos servido para alguma coisa? Ou quando chegar o dia do juízo, nós vamos ser palha e Jesus vai separar para um lado? No dia da colheita, né, o dia que Jesus vier, ele vai separar o trigo de um lado e a palha do outro. Essa é a questão, né, irmão? A gente precisa se examinar e ver em que condição nós estamos. Será que nós temos sido palha? Se nós somos palha, irmão, podemos mudar isto. Deus tem nos concedido mais um dia em sua presença. Então, meu filho, que este seja o dia de você tomar essa posição e falar assim: eu não sou mais palha, mas eu sou o trigo que alimenta, não é? Então, meu irmão, voltando aqui ao texto de Gideão. Então Gideão, ele teve aquele encontro maravilhoso, né, que o deixou meio tonto, sem saber, né, o que estava acontecendo, porque Gideão jamais tinha visto sinais de Deus, não tinha vivido experiência nenhuma com Deus. Ele sempre ouviu falar de Deus, das maravilhas, de tudo aquilo que Deus fez no meio do povo. Ele sempre ouviu falar, e agora estava vivendo aquela situação. Então ele questionava: mas por quê, né, sobreveio tudo isso sobre nós, já que aquilo que eu ouço falar é de um Deus forte, de um Deus que agiu por nós, de um Deus que venceu as lutas por nós, de um Deus que sempre esteve ao nosso lado. Por que será tudo isso? Talvez Gideão ainda não tinha entendido por que estava acontecendo aquilo com o povo. Mas ele era um homem íntegro, ele estava ali, mesmo essa situação, trabalhando, malhando trigo, guardando do inimigo. E muitas das vezes, irmão, mesmo que a gente pense que Deus está longe, que nós nos afastamos de Deus, mas nós temos que continuar perseverando, crendo de que Deus uma hora pode mudar a situação. E foi isso que aconteceu. Pela integridade, busca e a sinceridade de Gideão diante de Deus, Deus olhou para aquele homem, para o coração daquele homem, e o visitou. Né? Diz a palavra aqui que um anjo apareceu debaixo do carvalho e disse: varão valoroso, Deus é contigo. Glória a Deus, né, meu? É maravilhoso, né, quando Deus, ele olha para nós, né, quando talvez ninguém esteja olhando para a gente, talvez olhe só para o exterior e não sabe às vezes que lá dentro de nós tem algo tão precioso que agrada o Senhor. Então esse Deus, ele consegue ver isso, porque Deus vai muito além daquilo que nós podemos ver.
Porque Deus olha para o coração. Deus não olha para a aparência. Assim diz a palavra. Então Deus olhava para Gideão e olhava dentro daquele homem, um homem diferente. Um homem que tinha fé. Um homem que poderia ser um instrumento nas mãos dele. E é maravilhoso quando Deus olha para nós e vê a gente também dessa forma, meu irmão. Às vezes está tudo ao nosso redor, está tudo difícil, o inimigo está nos cercando, estamos vivendo uma luta terrível. E Deus olha para nós e vê em nós algo que ninguém vê, algo precioso. E aí, meu irmão, quando você ouve essa palavra de Deus, quando Deus aparece para você e diz: varão valoroso, Deus é contigo. Meu irmão, é maravilhoso quando você ouve essas palavras. E aí a gente até se vislumbra por viver essa experiência. E Gideão viveu essa experiência. E eu estou falando aqui de Gideão, eu creio que tem muita coisa para falar desse texto, muita coisa que pode servir para nós como experiência. E assim como eu estou falando aqui daquilo que Gideão tinha de bom nele, que só Deus conseguia talvez ver, nós vamos ver também que Gideão vai viver várias experiências, né, para que Deus possa dar a ele a vitória. Então nessa manhã, meu irmão, eu quero falar essa primeira parte de Gideão, quando o anjo aparece a Gideão, né, naquela situação que estava o povo, e diz essas palavras: varão valoroso, Deus é contigo. Então eu quero dizer nessa manhã para você, talvez você olhe para você mesmo e veja que você não tem condição alguma, mas Deus surgirá na sua vida e dirá: varão valoroso, Deus é contigo. Então vai em frente, meu irmão. Sabe por quê? Porque você não é palha, você é trigo. Você está malhando trigo. E malhar o trigo tem um significado muito grande na nossa vida. Malhar o trigo é estar trabalhando com a palavra de Deus na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Isso é malhar o trigo, meu irmão, é trabalhar. E a gente precisa trabalhar a palavra de Deus. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para que nos envolva com a sua palavra, porque a palavra de Deus é tudo para nós. Então, um bom dia para você, meu irmão. Você glorifique o Senhor, né? Que você esteja malhando o trigo de verdade, para separar ali o alimento, o melhor, porque o melhor é a palavra de Deus. Palha é aquilo que não tem valor, meu. Então precisa ser separado, não tem jeito, né? Nós precisamos separar a palha do trigo. O trigo nós temos que colocar no celeiro, no nosso coração. Mas a palha a gente deixa de lado, né? Deixa de lado, toca fogo, porque ela não serve para nada. Mas precisamos estar trabalhando, né? Eu creio que malhar o trigo não é tão fácil malhar o trigo, né? Você, antes de malhar o trigo, você vai ter que plantar, você vai ter que semear, você vai ter que cuidar, você vai ter que colher, né? Você vai colher e vai trazer, né? E ali você vai trabalhar o trigo, vai malhar o trigo. Então é um processo que acontece na nossa vida. Então que Deus possa nos abençoar nesse dia, meu irmão. Que possamos exaltar o nome do nosso Deus, mesmo em meio, meu irmão, as provas, as lutas, o inimigo ao redor. Não importa, meu irmão, olhe para o alto, continua malhando o trigo. Diz a palavra aqui que Gideão, ele não malhava o trigo no local certo que tinha que malhar o trigo, mas ele estava malhando o trigo no lagar, para esconder dos inimigos. Não importa, meu irmão. Que Deus nos abençoe nesse dia, que a mão de Deus seja sobre a sua vida, a sua família, os nossos filhos,
entendeu? Que hoje seja um dia abençoado, que Deus possa abrir as portas, que Deus possa tirar os impedimentos da nossa vida e que o inimigo não tenha poder sobre nós. Lembre-se, meu irmão, vamos malhar o trigo todos os dias. Que Deus nos abençoe.